Vamos lá, sequência no nosso projeto. E agora nós vamos criar mais uma tabela do banco de dados. Nós vamos criar a tabela para cadastrar os computadores. Então eu vou acessar aqui o meu script, dar um clique no salvar, que eu não salvei da última vez. E aqui nós vamos lá, ó, criar a tabela computador. Muito bem. A tabela computador, ela vai ser criada com o comando básico de criação de tabela. Então eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V lá em cima, né, para aproveitar, ó. Então, create table computador, create table computador. O chave primária vai ser ID computador. Tá? Então vamos lá, ó. Create table computador. Chave primária ID computador do tipo int, primary key, auto-increment, e aí o engine e no DB o default char7 latin 1. Bom, de cara, apesar de que nós vamos colocar aqui mais alguns detalhes, eu tenho que dizer em que laboratório que esse computador está. Então eu vou alterar a tabela computador, adicionando a chave estrangeira. Em que laboratório que esse computador está? Então eu vou adicionar o ID laboratório. Né? Então vamos lá, ó. ID laboratório na tabela computador, chave estrangeira. Ele vai estar relacionado com ID laboratório da tabela laboratório. Então eu vou adicionar o ID laboratório, que ele tem que ser um inteiro, porque a chave primária é um inteiro. Então a chave estrangeira tem que ser um inteiro também. Isso aqui não vai poder ficar em branco. Portanto, not null. Tá. Agora eu tenho que informar, eu tenho que criar, adicionar a chave estrangeira. Então a gente faz assim, ó, alter table computador, adicionando uma foreign key. Quem é a foreign key? É a ID laboratório. E ele vai fazer referências com quem? Referências com a tabela laboratório no campo ID laboratório. Então aqui, ó, dois comandos. Primeiro nós criamos o campo ID laboratório, que é do tipo inteiro, e depois nós estamos definindo que esse ID laboratório da tabela computador é uma chave estrangeira, porque esse campo está relacionado com ID laboratório da tabela laboratório, que lá em cima é a chave primária. Então vamos lá, vamos construir tudo isso daqui passo a passo para a gente ver se vai dar algum erro e já corrige. Então, criar a tabela, vem para cá, Ctrl+C, Ctrl+V, query OK. Então, se a gente der o comando describe, show tables, nós já temos duas tabelas, computador e laboratório. Se nós dermos o comando describe computador, por enquanto ele só tem um campo, o ID computador. Agora nós vamos bem passo a passo. Nós vamos pegar o comando que cria o campo. Então são dois comandos aqui, ó. Primeiro, cria o campo. Segundo, define esse campo como uma chave estrangeira. Então agora olha lá, criando o campo, ID laboratório, query OK, deu tudo certo. E por fim, nós vamos definir a chave estrangeira, seleciona, Ctrl+C, Ctrl+V, query OK, deu tudo certo. Então todos os comandos deram certo. Vamos dar uma olhada como está a nossa tabela. Então describe computador. Por enquanto, nós temos, ó, na tabela computador, ID computador, portanto é a chave primária. E na tabela computador, ID laboratório, é a chave estrangeira. Esse mu aqui é a chave estrangeira. Perceba que os dois campos são do tipo inteiro. Assim como, se nós subirmos um pouquinho, ID laboratório também é do tipo inteiro. Tá bom? Vamos lá mais um pouquinho? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos alterar, colocar alguns detalhes de cada um dos computadores. Então nós vamos alterar a tabela computador, adicionando um campo nome. A gente vai poder criar um nome para cada um deles, né? Como, por exemplo, Lab 1 Micro 1, Lab 1 Micro 2, né? Professor e algumas coisas desse tipo. Então, esse campo nome do computador, que poderia ser descrição, poderia ser legenda, alguma coisa do tipo, ele vai ser um varchar
nós vamos colocar esse campo muito grande não, tá? Vamos colocar com 20 caracteres, eu acho que é até muito. E esse campo vai ser not null, porque ele não pode ficar vazio, e ele vai ser unique. Significa que nós não poderemos ter dois computadores com o mesmo nome. Então, eu vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V, query OK, comando deu certo. Se nós executarmos um describe, a gente já tem lá, ó, ID computador, ID laboratório, nome, varchar de 20, né? E os outros detalhes. Bom, o que nós podemos fazer aqui agora também? Então, eu fiz uma pesquisa, deixa eu só checar uma coisinha aqui. Eu fiz uma pesquisa e fiz o levantamento aqui de alguns detalhes que a gente pode incluir para cada um dos computadores. Então, marque modelo, tá? Tá vendo? Ó, marque modelo, processador, qual é a velocidade do processador, memória RAM, disco rígido, que sistema operacional que a gente tem nele. No nosso caso, na iTech, são todos Windows, mas a gente poderia ter, né? Outro sistema operacional. A placa de vídeo instalada, caso haja, se ela não for on-board, o tamanho do monitor, então algumas informações. Então, é um trabalho de sala de aula, mas a gente vai dar uma incrementada aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, alter table, nós vamos chamar de marca, nós vamos no alter table computador, adicionando o campo marca, e aqui a gente até poderia criar uma tabela chamada marcas, e entraríamos aqui com a chave estrangeira. Mas esse projeto eu não quero criar muitas tabelas, porque senão a gente perde um pouco o foco, o nosso tempo é bastante curto. Mas a partir de algumas colocações que nós fizermos, como por exemplo a ID laboratório, numa proposta futura vocês vão poder criar mais tabelas relacionadas sem problema nenhum, tá? Então nós vamos colocar aqui, ó, que é um varchar de, vamos pegar uma marca de, acho que 20 deve estar de bom tamanho, tá? E não vai poder ficar em branco, tá? Vamos lá, mais um pouquinho, eu vou aproveitar esse alter table computador add, tá? Então nós vamos colocar aqui, ó, processador. Aqui no processador, nós vamos colocar a velocidade. A gente poderia colocar o processador se ele é Intel ou outra marca, tá? Mas como eu falei, a gente vai... É um trabalho de sala de aula, então a gente vai simplificar algumas coisas. Como é que a gente pode colocar a velocidade do processador? Por exemplo, é um processador de... No meu caso aqui, eu tenho um Intel Core de 1.7. Então, vamos até fazer o seguinte, vamos colocar primeiro o processador. É um varchar, eu vou deixar um varchar de 20, not null, que aí a gente vai poder colocar, como tem no meu aqui, eu estava dando uma olhada, então é um Intel Core 1.3, 1.5, 1.7 e assim por diante. E a gente acrescenta mais um campo que a gente chama de velocidade. Então aqui a gente vai pôr velocidade em gigahertz. Então, 2.4, etc. e tal. Então, ele vai ser um campo do tipo decimal. E aqui como é que funcionam os campos do tipo decimal? Funciona do seguinte jeito. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse representar, eu sei que 10 é muita coisa, né? Mas 10.0, né? Como é que a gente define? Então, o tamanho total desse campo é 4, sendo que ele tem uma casa depois da vírgula, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, com uma casa depois da vírgula. Então, aqui é o tamanho, e aqui são quantas casas decimais. Então, nós vamos deixar um tamanho legal aqui que permita a gente definir. Então, nós vamos colocar ele como 4, mesmo porque, né, quem sabe, de algum tempo a gente já tem computadores super poderosos, e vamos colocar aqui com uma casa decimal. Vamos dizer que isso daqui é not null, não pode ficar em branco, e aí a gente já criou um campo para a velocidade do processador. Então a gente tem aqui, estou só ajeitando o nosso código, para ele ficar mais legível possível. A gente já tem aqui a velocidade, o nome do processador, o tipo do processador e a velocidade do processador. Vamos lá, vamos falar de memória RAM agora. Então, alter table, computador, adicionando RAM, né?
8, 4, 32, 64, 128. Então, esse daqui vai ser um campo int, porque são valores inteiros, e a gente também, not null, não pode ficar em branco. A gente poderia colocar qual é o tipo de memória RAM, tudo, mas nós não vamos fazer isso não. Então, ó, marca, modelo, processador, memória RAM. Vamos mais um aqui, ó, o HD. Então, vou aproveitar esse pedacinho. Alter Table HD, poderia colocar disco rígido, né? Vamos pôr assim, ó, disco rígido. E o tamanho do disco rígido, né? Medido em gigabytes, terabytes e assim por diante. Então, a gente vai precisar aqui de dois campos, um para definir o tamanho e outro para definir a unidade. Então, se eu diminuir o zoom um pouquinho, tá vendo? A gente pode ter um disco rígido em gigabytes ou a gente pode ter um disco rígido já em terabytes. Poderia ser SSD também, né? Assim por diante, mas eu falei, vamos trabalhando da maneira simples. Então, como é que a gente pode representar um disco rígido de, por exemplo, 500 gigabytes, né? Então, ele é um campo do tipo inteiro, not null. E depois a gente dá um alter table, computador, adicionando. Agora nós temos que achar um nome legal para definir aqui como vai ser a medida, unidade de medida do tamanho do disco rígido, que gigabytes ou terabytes. Né? Percebam que vai ser um varchar, seja qual for o nome que nós dermos aqui, vamos escolher um nome legal, ele vai ser um varchar de 2, com duas posições, que também não poderá ficar vazio. Então, o que a gente vai poder colocar neles? Gigabyte, GB ou TB, gigabyte ou terabyte. Tá? Então, como é que a gente pode chamar aqui? Ó? Medida. Então, vamos fazer uns ajustes aqui. Ó. Vamos chamar esse campo de HD, simplesmente de HD, e esse daqui, ó, medida do HD. Opa, do HD. Tá? Bom, já que a gente falou em SSD, a gente faz o seguinte, vamos colocar um campo aqui que se chama SSD, também do tipo inteiro, e a gente pode pôr aqui o medida do SSD. É legal? Então já matamos isso. Vamos mais um aqui, ó, alter table computador, adicionando o campo sistema operacional. Vamos chamar simplesmente de SO. Tá? Então ele vai ser um varchar de, poderia ter uma tabela também com todos os sistemas operacionais. Então aqui nós teríamos opções Windows, Linux, né? Então vamos colocar aqui, ó, com 20 posições, not null. E aí a gente pode colocar também, nessa situação, qual é a versão do sistema operacional. Então a gente pode criar um campo versão do SO, também varchar de 20. Tá? Placa de vídeo, para a gente poder descrever a placa de vídeo. Então, alter table computador, placa de vídeo. Vamos deixar varchar de 20 também. E por fim, monitor, onde a gente vai poder descrever. Vamos deixar um campo para a gente poder descrever o monitor. Tá? Bom, por fim, a gente tem aqui um campo conectividade dentro da pesquisa que eu fiz. E essa conectividade, ela vai indicar se ele vai utilizar Wi-Fi ou se ele vai usar cabo de rede para se manter conectado à rede local e à internet. Então a gente pode ter um campo aqui chamado conectividade. Aqui eu vou ter que melhorar um pouquinho porque avançou. Eu gosto de deixar o código todo organizadinho assim, porque depois fica muito mais fácil a gente ler, bater o olho, né? Dá um pouquinho de trabalho. Então, essa conectividade, quais seriam as opções? Seriam Wi-Fi, pelo menos por enquanto, ou por cabo, a gente pode deixar um varchar de 5. Wi-Fi tem 5, cabo de rede tem, ou simplesmente cabo, 4, e ele atenderia à nossa exigência. Tá?
Muito bem, então esse daqui seria o comando completo, ou melhor, a lista de comandos completos para criar a nossa tabela computador. Ela ficou grande, viu? Quando eu comecei a pensar no projeto, não pensei em tanta coisa assim não, mas tudo bem, vamos lá. Eu vou arriscar fazer alguma coisa. Eu disse para vocês que eu gosto de ir executando comando por comando. Eu gosto de ir executando comando por comando, porque se der um erro eu não preciso voltar e refazer tudo. Mas eu vou arriscar agora, estou fazendo ao vivo aqui, né? Não testei isso antes, estou fazendo os códigos, então eu vou fazer tudo de uma vez com vocês. Vamos ver o que vai dar certo. Eu vou jogar fora a nossa tabela computador. Então aquilo que nós tínhamos feito foi embora. Olha lá, query OK, show tables, tabela computador foi para o espaço, só tem a tabela laboratório e eu vou arriscar algo aqui. Ó. Vou pegar tudo isso, vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V. Vamos ver o que ele está dizendo, várias linhas. Vamos ver se vai dar algum problema. Ó. E eu vou voltar. Ele já executou tudo. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou ver se está dando tudo certo. Ó. Query OK, query OK, query OK, query OK, query OK. Todos eles são query OK. Significa que todos os comandos que nós executamos aqui deram certo. Show tables, duas tabelas, computador e laboratório. Describe computador. Nossa tabela computador tem 16 campos. Vamos contar aqui para ver se deu certo. Então, olha, vou selecionar e a gente vai. Então, 1, 2, por que 1? Porque aqui ó, já tem a chave primária. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ó, Wagner, por que você não pegou o último aqui? Porque esse daqui não é um comando que cria campo, mas apenas define que a ID laboratório é a chave estrangeira. O campo é esse aqui, ó, ID laboratório. E a partir dele foi criada uma chave estrangeira que faz referência à ID laboratório da tabela laboratório. Então, se nós viermos aqui, percebam que ele tem a chave primária ID computador, a chave estrangeira ID laboratório, e dessa forma, nessa videoaula que ficou um pouquinho maior do que eu gostaria, nós criamos a tabela computador do nosso banco de dados. Então daqui a pouquinho a gente volta para a próxima videoaula, onde nós vamos criar a tabela que provavelmente vai se chamar ocorrências ou chamados, onde serão feitos a abertura de chamados para a manutenção dos computadores. Tá bom? Então até já.